Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse programa Quer Saber Mesmo. E o tema de hoje é Inconstante como a água. Lembrando que você pode clicar no sininho e assim que tiver um novo vídeo você vai ser automaticamente notificado. Lembrando também que estamos com o blog quersaber.blog.br, ok? Então, como eu disse, o tema de hoje é Inconstante como a água. Veja bem, pouco antes de Jacó, Israel, morrer, né, ele chamou os seus filhos para abençoá-los. E começando pelo mais velho, ele disse o seguinte: Rúben, inconstante como a água, não serás o mais excelente. E ele explicou o motivo. Rúben tinha tido relação sexual com uma das mulheres de seu pai, Jacó. Jacó tinha ao todo 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. Porque naquele tempo, por exemplo, quando uma mulher não podia dar filho para o seu marido, ele tinha assim direito de ter outra só para gerar filho. Então ele tinha 2 mulheres, que era, se não me engano, Raquel e Lia, né? Então ele teve filhos dessas 2 esposas e das concubinas, E Rubens tinha tido relação com uma dessas concubinas. E aí foi que Jacó falou: Rubem, inconstante como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao meu leito e o contaminaste. Então, quer dizer, Rubem era inconstante como a água, Algumas versões da Bíblia falam em tempestuoso como a água, Inconstante. Você vê que a água, ela não tem forma. Você pegar um copo d'água, você enche o copo. Se você colocar num recipiente quadrado, ele toma a forma do recipiente. Dependendo de onde você coloca a água, ela muda de forma. Então é inconstante. E tem pessoas, ou tem gente que é assim, é inconstante. A pessoa, dependendo do ambiente que ela está, ela muda, ela age de outra forma. Então, por exemplo, no caso de Rubem, ele se deitou, teve relação com uma das mulheres do seu pai. E o que aconteceu também? Os irmãos, de José, que era irmão de Rubem, tinham inveja de José, porque o pai demonstrava claramente que tinha mais prazer, ela gostava mais de José do que dos outros. Então eles tinham inveja e eles planejaram, o José era o segundo mais novo, se eu não me engano, planejaram matar José. Aí José estava no campo lá, planejaram matar José. Rubem, que era o mais velho e deveria ser o mais ajuizado, só que a gente vê que não é, tanto é que, conforme o próprio pai falou, ele era inconstante como a água, não seria mais excelente. Teria que tomar atitude e tudo, e ele, dependendo do ambiente, ele agia de forma diferente. Então os irmãos de José planejaram matar José. E aí o que aconteceu? Quando Rubem ficou sabendo disso, estava todo no campo, ele falou: não, não mata ele não. Vamos fazer o seguinte, a gente coloca nesse poço, e depois a gente dá um jeito nele. O poço não tinha água, colocaram José lá. Só que Rubem, na verdade, ele não queria matar José. Ele estava planejando o quê? Deixaria José no poço. Mais tarde ele tiraria José e levaria para o seu pai, Jacó. Só que nesse meio tempo, o Rubem se afastou um pouco. Aí vieram, acho que, se eu não me engano, os ismaelitas. E os irmãos de José pegaram José e venderam ele como escravo. E aí eles mataram um animal, pegaram a veste, a túnica de José, mancharam com o sangue daquele animal e levaram até Jacó. Nossa, Jacó ficou desesperado, angustiado, chorou, porque ele falou o seguinte: nossa, uma fera certamente o devorou. E aí tentaram consolar Jacó, e ele se recusou a ser consultado ou consolado, Ele falou: não, com tristeza eu vou descer a cova, Porque ele amava demais José, porque era um dos filhos da mulher que ele mais amava, que era Raquel. Tinha Raquel e Lia, E ele amava mais Raquel. Tanto é que, se você vê, ele trabalhou, se não me engano, 14 anos por ela. Trabalhou 7 anos, foi enganado, o sogro dele deu outra no lugar dela, trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então ele amava demais Raquel. E, consequentemente, amava demais também José. E os filhos dele tentaram consolá-lo, tal, ele se recusou a ser consolado.
E Rubem, sabendo de tudo isso, que o irmão dele, né, não estava morto, tinha sido vendido, ficou quietinho, né? Então, tem muitas pessoas que são assim. Dependendo do ambiente, ela se cala, ela muda. Por exemplo, tem pessoas que dizem, né, e acham que sabem o que querem, mas não querem. Elas decidem ir por um caminho, na última hora muda. São pessoas que, por exemplo, elas começam a fazer uma faculdade, né? Aí no segundo ano, não era isso que eu queria. Aí vai fazer outra. Tem pessoas, inclusive, que começam a faculdade, terminam, né? E depois descobrem que não era aquilo. Então, pessoas que estão sempre mudando, elas estão sempre mudando de ideia. Elas, ao invés de serem rios de água viva, como diz as escrituras, elas parecem, sabe o quê? Água de chafariz. Já viu água de chafariz? A mesma água que sobe é a mesma que desce. A mesma que desce é a mesma que sobe. A mesma que sobe é a mesma que desce. Quer dizer, nunca se renova. E é até legal, né? Bonito você, né, ver um chafariz. Né? Principalmente à noite, quando joga aquelas luzes, iluminação, é muito bonito ver chafariz. Mas vai tomar água desse chafariz para você ver. Nossa, é horrível. Quer dizer, nunca tomei, né? Mas deve ser horrível, né? E então é bonito, mas não resolve nada. E tem gente que assim, parece água de chafariz, ao invés de ser rios de água viva, como diz a escritura. Então tem pessoas que infelizmente agem dessa forma. Elas ficam em cima do muro. Elas nunca sabem o que querem. Elas acham que sabem o que querem, mas não sabem. Então elas ficam em cima do muro e nunca se decidem. E cá entre nós, ficar em cima do muro ou é para mestre de obras ou para engenheiro civil. Boa tarde.